nós estarmos atentos. Se somos do Senhor, se Ele é que nos governa, tem uma canção que a garotada canta agora, tudo Ele governa. Se Ele governa na sua vida, na minha vida, eu tenho que viver para fazer a vontade dEle, exclusivamente a vontade do Senhor. E aí Paulo está dizendo exatamente aqui. Pelo contrário, vocês falam que são de Cristo, mas vivem fazendo a vontade da vossa carne. Vocês falam que são de Cristo, mas vivem andando segundo as suas vontades, segundo os seus pensamentos. Vocês tomam uma decisão e vivem de acordo com a sua decisão. Não consulta Ele. E se não consulta Ele, quem é responsável? Volto a falar no contexto de hoje. Está dizendo para eu não reunir, não fazer aglomeração. Aí eu vou lá, vou fazer um culto, a campanha dos milagres, vou lotar a congregação. Aí a fulana de tal pegou o vírus. Foi o diabo que colocou o vírus nele? Não, meu irmão, foi a tua desobediência. Foi você que foi desobediente. É incoerente eu falar assim, Senhor, amaldiçoar o vírus e eu estou fazendo uma aglomeração no meu espaço. Né? E a pastora Adri colocou exatamente aqui, a consequência da sua desobediência não pode ser chamado castigo de Deus, nem obra de Satanás, pois é simplesmente a resposta da sua rebeldia, porque aquele que desobedece a Deus nada mais é do que um filho rebelde. Então pense comigo aqui, que Paulo está dizendo, antigamente nós andávamos assim, vivíamos segundo a nossa vontade, segundo os nossos pensamentos. A gente olhava, né, igual criança, olhava para aquela, o menino olhava para aquela mina, caraca, eu tô apaixonado, eu vou chegar perto dela, vou querer namorar. A gente era impulsivo, agia por impulsão, tomava decisões impensadas, e aí tinha consequência. Paulo está exatamente assim. Antigamente vocês viviam dessa maneira. Não é possível, agora que nós somos de Cristo, continuar vivendo desse jeito. Não é possível nós falarmos que somos de Cristo e continuar vivendo assim. É isso que Paulo está querendo dizer para nós aqui. E ele continua exatamente isso, seguindo os desejos do seu pensamento. Sabe o que isso quer dizer para nós hoje? Uma geração que não tem intimidade com o Espírito Santo. Uma geração que não entra no seu quarto, que não abre a Constituição, que é a palavra do Eterno, para ouvir o que Deus tem para falar, para tomar uma decisão. Uma geração que toma atitude por impulso e ainda quer dizer que foi Deus que falou. Uma geração de filhos tecnon, ou seja, de crianças. E aí, como a gente vê às vezes muito aí no Face, Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou. Não, querido. É escolha. É sua livre escolha. Você quis viver assim. É sua livre escolha. É a consequência da sua vida. Quando a gente fala assim, você conhece Jesus? Sim. Deseja entregar sua vida para Jesus? Agora não. Para mim é muito difícil, porque eu vou ter que parar de fumar. Não, para mim eu tenho que parar de tomar minha cerveja. Não, eu tenho que largar meus 3 namorados. Eu tenho que largar meus 3 namorados. Eu ainda tenho indefinição na minha vida sexual. Não, eu tenho o político, não, eu tenho aquela propina, eu tenho aquilo isso, eu tenho aquilo outro, vai doer. Não, cara, servir a Cristo é exatamente isso, é uma decisão, é uma escolha. E Paulo está falando exatamente isso. E aí fala para nós que estamos dizendo que estamos em Cristo. Como estamos em Cristo e vivemos ainda uma mesma vida mundana. Uma vida dizendo,
na palavra que tem em Cristo, mas no interior, vivendo segundo a sua própria vontade. E no versículo 3 ele fala exatamente isso aqui, lá no finalzinho. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. E aí ele fala sobre filhos da ira. Ou seja, e ele está falando aqui no original teknon, crianças levado à ira. Uma geração de filhos que dizem, no geral, eu falo isso para mim também, meus irmãos, eu também estou nessa, muitas das vezes nós agimos diante de Deus como crianças, como os bebês, meninos, sem maturidade, não entendendo o propósito e a missão que nos foi confiada. A gente querendo trazer satisfação para as nossas vontades, para os nossos desejos, para os nossos caprichos carnais, e não vivemos uma vida de reino. Mas Jesus diz o quê? Aquele que deseja o seguir, negue a si mesmo. Aquele que deseja seguir a Jesus, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É o que Paulo está dizendo aqui. Negar suas próprias vontades. Negar os seus próprios desejos. Negar os seus próprios pensamentos em prol de Cristo. Negar é ser uma pessoa madura. Deixar de ser menino na presença de Deus. Em outras palavras, deixar de ser moleque na presença de Deus. De ser um bebê na presença de Deus. Deixar de ser um pastor menino na presença de Deus. De ser um apóstolo menino na presença de Deus, profeta, evangelista, semideus. Mas ser um homem. Se tornar um homem entendendo o propósito de Deus. Uma mulher de fato entendendo o propósito de Deus. Entender que a sua vida não é para se glorificar em si mesmo, mas entender que a sua vida seja para a glória e louvor de Deus. O que a igreja brasileira, o que a igreja no mundo tem que entender, o que nós temos que entender é se voltar para Ele. De fato, de todo o coração, com toda a alma, amar o próximo, entender a dor do outro, ter compaixão com o outro, ter misericórdia com o outro. É exatamente isso. Viver isso. E aí Jesus fala, eu repito, aquele que quer me seguir, negue a si mesmo. Você quer viver a graça de Deus? Você quer viver a justificação? Quer entender isso? Então eu e você nessa noite temos que dar um salto da nossa vida, sair desse sepulcro que estamos vivendo para viver a graça de Deus. E não viver mais, como diz Paulo aqui ao Efésios que nós lemos, não vivemos mais segundo éramos antes de conhecer Cristo. Viver exatamente isso. Negar a si mesmo. E aí, Jesus fala para aquele garoto, agora tome a sua cruz. Ou seja, fala de responsabilidade. Tome a sua cruz. Você tem um propósito. Você tem uma missão. E qual é a missão? A missão não é eu ficar como um menino, como um bebê, ficar fazendo uma corrente de 7 semanas, querendo correr atrás da bênção. Não é eu ficar correndo atrás da Maria Francisca, atrás de uma revelação, ou ficando escondido dentro de um monte, com medo de uma responsabilidade. O que Jesus está falando? Tome a tua cruz, me siga, olhe para o propósito. E qual é o propósito? Fazer você morrer. Fazer morrer a tua vida carnal. Fazer com que eu morra na minha vida carnal e viver para Ele. E entender a quem de fato nós servimos. Porém, existem pessoas ainda
que precisa entender. Precisamos entender isso, querido. Precisamos chegar nessa estatura. Entender isso. Entender o que Cristo trouxe para nós. Eu estou lendo aqui Efésios capítulo 2. Você pode acompanhar aí na sua casa, onde quer que você esteja. E Paulo está dizendo exatamente aqui para a igreja, no versículo 5 de Efésios capítulo 2. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvo. Isso não é mérito meu. A salvação não é por obra. A salvação não é porque eu estou indo para um monte. A salvação não é porque eu dou grande dízimo ou grande oferta. A salvação não vai vir porque eu saio à noite e ajudo as outras pessoas. Isso eu tenho que fazer. Tudo isso que eu falei eu vou ter que fazer. Mas a salvação é por graça. Entender isso. Viver nessa graça. Porém, há pessoas que, como eu falei aqui, Jesus fala, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Para onde Jesus estava caminhando? Tem pessoas ainda que estão numa maturidade, que só está vendo Jesus fazer um milagre, curando, só está vendo Jesus fazendo multiplicação de pães. Aí ele acha que Jesus só vai fazer isso para ele, só vai dar pão. Tem pessoas que olham Jesus, a vida de Jesus, Jesus viveu no sobrenatural, acalmando a tempestade. Claro que Jesus ainda continua fazendo isso, mas só está nisso ainda. Há pessoas que estão igual Jesus. Vai lá dentro de uma sinagoga, num templo, vai sair quebrando tudo. E ele vai ver, que acha que só Jesus está fazendo só isso. Só que não é apenas isso. Jesus veio nos revelar coisas maiores e nos mostrar a partir da vida dele aquilo que nós deveremos nos tornar. Tudo isso que Jesus fez, ele fala, aquele que crê em mim, obras maiores farão. Então tudo isso, o milagre, tudo isso não é glória nossa, é pelo nome de Jesus. E cremos, e você tendo fé, Jesus vai fazer hoje, e pode fazer hoje na sua vida. Mas só que Jesus não parou aí. Jesus fala que ele tome a sua cruz, e ele vai ter perseguição. Jesus está falando, aquele que me segue, vai passar por perseguição, vai ter aflição. Os seus amigos vão te abandonar, os teus amigos vão te trair, os teus irmãos vão te deixar. É isso que Jesus está falando. Graça e paz, Jaque. Aleluia. Graça e paz, Rob. Aleluia. E ele está dizendo, teus amigos vão te deixar. Os teus amigos não vão acreditar na sua mudança, na sua restauração. Os teus amigos vão te questionar, como Jesus, quem é esse cara? Quem é esse homem de Nazaré? Pode vir de Nazaré alguma coisa boa? Graça e paz, Jonathan. Pode vir alguma coisa aí de Mesquita? Pode ouvir alguma coisa boa de Campo Grande? Pode vir alguma coisa da Bahia? Pode ouvir alguma coisa de Austin? As pessoas vão te questionar. Quem é você? Você está dizendo que agora é de Cristo? Você está dizendo que agora você é cristão? Está dizendo que, entre aspas, aí que você é evangélico, mas quem é você? As pessoas sempre vão ter argumentos para falar sobre a sua vida ou contra a sua vida, mas aquele que tem um propósito, aquele que entende a missão que foi confiada, não vai se distrair por questionamento de pessoas. Só bebê, só crianças mimadas que vão ficar sendo levadas pelaquilo que as pessoas estão falando, mas aquele que tem um propósito, aquele que entende a missão dada, como diz no quartel, missão dada, missão cumprida, aquele que entende a missão vai avante, não vai olhar para trás. É isso que Jesus está falando, minha igreja, é isso que Jesus está falando. Ele está nos falando agora, tome a sua cruz
me segue. Sabe, aquele que está em Cristo não vai ter tempo de olhar para a vida do irmão, da irmã. Aquele que entende a missão não está preocupado se aquele irmão está tatuado, se ele não está tatuado. Não está preocupado se ele é do Lula, se ele é do Bolsonaro. Sabe? Aquele que tem uma missão tem um foco. Qual é o foco? Ouvir a voz do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo quer o levar. Aleluia, entenda isso, irmão. Você não vai agradar muitas pessoas. Muitas pessoas não vão querer te ouvir. Muitas pessoas não vão dizer que você fala bonito, ou que vão até te fazer chacotar de você. Mas, querido, você tem uma missão. Qual é a tua missão? Você foi chamado para cumprir um propósito. E qual é o propósito? Fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade? Fazer a vontade do Pai. Se você ainda não entende isso, comece a buscar aí na sua casa, aí no seu trabalho, no seu carro. Me mostre o caminho. Espírito de Deus, me mostre o que eu devo fazer. Mas o que eu quero dizer para você, o que você tem que fazer é exatamente isso. Negue a si mesmo e tome a sua cruz. Ah, mas pastor, eu ainda fumo. Pastor, eu ainda bebo. Pastor, meu irmão, segue a Jesus. Vai, que vai chegar um tempo que você vai chegar lá na cruz. E aí você vai entender isso. Quem me deu vida não foi o pastor Cláudio, não foi a Igreja Universal, não foi a Eugeliana, não foi a Assembleia, não foi a Presbiteriana, não foi a Universal. Quem te deu vida foi Cristo. As outras pessoas foram agentes de Deus para ministrar o seu coração. Mas você tem um propósito, e teu propósito é em Cristo. Você hoje já ouviu falar de Jesus. Entende que Jesus é o único caminho, que Jesus é o Filho de Deus, unigênito, único. Só que a tua vida não pode parar aí. Tem algo mais do céu para você. E algo a mais para você é você entender que qual foi o propósito de Jesus. Qual foi o propósito de Jesus? Chegar na cruz e morrer por você e por mim. É essa vida. É essa vida que nós queremos. É essa vida que nós desejamos. Porém, há uma geração de filhos de Deus. Há uma geração de pessoas que ainda está lá na cruz. Ainda há uma geração que ainda está lá na cruz. Parou na cruz. Outras ainda estão chegando lá. Mas, querido, se você ainda está chegando lá, por favor, não desista. Mantenha o teu foco. Porque vai valer a pena. Se você ainda está na cruz, está lá, querido, você está no caminho certo. Você tem que morrer mesmo. Morrer com teus pensamentos, morrer com a tua vontade, para viver uma nova vida. Para viver uma nova vida. Foi exatamente isso que o Evangelho nos ensina. Jesus está lá, na cruz, morreu. Mas ao terceiro dia, glória, terceiro dia, citou. Os seus discípulos o conheciam pelas marcas que estavam em suas mãos. Mas era uma nova pessoa. Sabe que isso nos revela, irmãos? É exatamente o que Paulo fala. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. O Evangelho tem que proporcionar transformação.
E essa transformação não é na nossa roupa. Essa transformação não é eu demonstrar para as pessoas que eu estou com um cajado na mão, eu indo para o monte, ou eu andando uma irmã andando de coque, eu andando de terno e gravata, ainda que para algumas pessoas é necessário. Mas essa transformação não é isso. A transformação em Cristo é a transformação do caráter. Um caráter íntegro diante de Deus e diante das pessoas. O juízo de Deus começa com a igreja. E nós precisamos voltar para isso, irmãos. Uma mudança. E toda mudança custa algo na nossa vida. Deus, nesses dias, é exatamente isso. Na minha vida. Começa comigo. É uma mudança. Mudança, como eu disse aqui anteriormente, no meu pensamento, no meu falar, no meu agir, nas minhas vontades. Sabe, não pode ser apenas uma canção de eu falar assim, as minhas vontades, os meus desejos eu já entreguei. Não, isso tem que ser verdade mesmo. Tem que ser uma verdade, porque o que a natureza aguarda é essa manifestação, a manifestação dos filhos de Deus, não filhos, bebês, mimados, mas transformados no caráter. Como a nossa irmã Mônica acabou de colocar, transformação no caráter de vida. Pararmos de sermos piadas para as outras pessoas, de pastores sendo piadas, né, de ser mau testemunho, mas que eles vejam em nós Cristo em nós. Eles vão olhar em nós algumas marcas, mas eles vão ver as marcas, mas vão olhar para a transformação. As marcas vão dizer quem nós éramos. A gente vai lembrar de onde caímos. Nós vamos lembrar quem nós éramos. Mas vamos olhar para aquilo que nós estamos nos tornando. Sermos pessoas semelhantes a Cristo. Entender isso. Porque diz aqui o versículo, no versículo 6, Deus, de Efésios capítulo 2, Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Como eu quero estar sentado em lugares celestiais em Cristo, vivendo uma vida sem transformação. Como eu quero dizer aqui que Ele me fez assentar em lugares celestiais, se eu quero viver uma vida na carne, fazendo as minhas vontades na carne. Pecar, todos nós iremos pecar. Errar, todos nós iremos errar. Mas não podemos continuar vivendo uma vida constantemente nos mesmos pecados. Viver os mesmos erros. No nome de Jesus. Acorda, minha irmã. Acorda, meu irmão. Não podemos viver na mesma mesmice. Porque isso daí é o quê? É uma religião. Não é o Evangelho, porque o Evangelho é transformação. Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Está aí o pastor Valdir, que entrou aí na live. Fomos adolescentes. E muitos outros amigos. A gente foi levado ao Senhor, conhecendo, crescendo. E aí eu não posso agora estar com 46 anos, tendo uma mesma mentalidade na presença do Senhor, como o mesmo menino. Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos separa. Mas o arrependimento e a confissão nos reconciliam novamente a Ele. Precisamos nos arrepender. Graça e paz, Marcos. Graça e paz, pastor Alexandre. Precisamos de nos arrepender. Sabe?
evangelista Marcos e evangelista Mônica, aleluia, sabe, nos arrepender. A gente tem ouvido muito isso, se o povo que se chama pelo meu nome. Então, exatamente, querido, você errou, está vivendo uma vida, ou tem algumas ilegalidades aí na sua vida. Aproveita esse momento e fala: Senhor, eu quero tomar uma decisão a partir de agora. Hoje eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu tenho falhado. Eu reconheço que eu tenho dado mais ouvido às minhas vontades, os meus maus pensamentos. Eu reconheço o mal que está dentro de mim. Mas, Senhor, hoje eu confesso que eu sou essa pessoa. Mas eu reconheço que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E eu estou disposto a te obedecer. Eu estou disposto a te ouvir. Eu estou disposto e me arrependo dos meus pecados. E diz a palavra: se tu creres, se tu confessares com a tua boca, creres no teu coração, tu serás salvo. Isso é graça de Deus. Sabe como viver uma nova dimensão em Cristo? Se você ainda está preso na cruz. Como você viver uma nova dimensão em Cristo, se você ainda está na sepultura? Como você quer viver uma nova dimensão em Cristo, se você não quer negar a si mesmo? Como você quer liberar pessoas para Cristo ressuscitar, se você não permite que a tua vida em Cristo seja ressurreta? Porque Deus não coloca vinho novo em odre velho, meu irmão. Essa foi a deixa aqui da pastora Adri. Deus não coloca vinho novo em odre velho. Você quer viver uma nova dimensão em Cristo? Eu quero, irmão. Eu anseio, eu oro para que nós, lá a partir da nossa congregação, vivemos uma nova vida, uma nova dimensão em Cristo, para de fato vivermos aquilo que está escrito aqui no versículo 6 de Efésios, capítulo 2. Queremos de fato liberar pessoas, queremos liberar vidas, mas queremos que ser a partir de nós, que o mundo veja a partir de nós essa ativação, essa graça. Sabe? Né, o nosso irmão Ailton acabou de colocar aqui: precisamos nos desprender do nosso eu para viver para Ele. Aleluia! Exatamente isso. E isso nos custa muito, irmão. Você sentar e parar e falar: Senhor, governa a minha vida. Me direciona. Está aí o Samuel, lá da nossa congregação, e todos, Marcelo, irmã Silvana, que está nos acompanhando, irmã Raquel, sabe que eu repito muito sobre Abraão. Abraão foi levado a viver isso, irmão, viver uma fé, por ouvir, entender o tempo de Deus, a hora, mas ele viveu o tempo, o propósito, até que a missão fosse cumprida na vida dele. Precisamos ter essa maturidade, nos desprender do eu, nos desprender dos nossos intelectos e viver de fato o governo dele na nossa vida. Ele quer ser Senhor da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E repito, como viver uma nova dimensão em Cristo, se você ainda está preso na cruz? Como você quer viver uma nova vida em Cristo, se você ainda está preso, você ainda vive numa sepultura? Como viver uma vida nova em Cristo, dizendo que você, não, Deus me chamou para algo, mas se você não permite nem Deus te liberar para algo?
precisamos voltar, irmão. Voltar para o propósito. Você, irmão, tem muitas pessoas que falam assim: ah, eu perdi a vontade de orar, perdi a vontade de ler, eu perdi a vontade, estou desanimado, perdi o apetite da comunhão. Sabe por quê, irmãos? Você e eu precisamos nascer de novo. Porque a gente está mais preocupado com a dor, igual uma mulher que está a ponto de dar luz. Ou ela focaliza no bebê, naquilo que vai vir, que ela gerou durante 9 meses. Ou ela focaliza no bebê, quando é o parto natural, né? Que ela tem que fazer forças, empurrar, ou ela focaliza na dor. Há mais pessoas focalizando na dor do que naquilo que está gerando. Há mais pessoas focalizando na dor ou naquilo que o Senhor está gerando na sua vida. O quê? As pessoas se preocupam mais com a dor do que fazer nascer o propósito. O pastor Edri falou aqui, ó, há pessoas que estão mais preocupadas com a dor do que fazer nascer o propósito. Mais preocupado com a dor do que fazer nascer o propósito. Com o que você está preocupado nesses dias? Você está aí, eu, estamos nas nossas casas, alguns trabalhando, outros não. Mas de que você está mais preocupado? Com a dor, com pânico, com aflição ou com o propósito que Deus tem para fazer na sua vida nesses dias? E eu já vou concluir aqui. Marta e Maria conheciam a palavra. Quantas vezes Jesus teve o prazer de ir em Betânia? Quantas vezes Jesus esteve com eles? Eles tinham o prazer de estar em Betânia. Não é a palavra de agora, mas é para você pensar. Diz alguns historiadores que Lázaro, Marta e Maria eram órfãos. Então, numa casa de orfandade, Jesus ia lá revelar o Pai Celestial. Numa casa órfã, Jesus ia demonstrar o amor do Pai, o favor do Pai, o carinho do Pai. Mas agora chega um novo momento na vida deles. Um momento que Lázaro está doente. E essa pessoa, fisicamente, não está ali entre eles, que é Jesus. Jesus está em outro ponto. Seu amigo Lázaro morre, sepultado. Jesus chega, como você conhece a história, Jesus chega ao encontro delas. E elas citam a palavra. É óbvio, elas estão erradas. Elas não têm a revelação, mas elas citam a palavra. Amenizam a dor com a palavra. Mas Jesus tem algo maior para a vida deles. Jesus quer marcar a vida desses irmãos com algo sobrenatural. Jesus quer mostrar algo para eles. Jesus quer liberar algo para eles. Jesus libera agora uma palavra de ressurreição para Lázaro. A palavra de vida foi liberada para eles. A palavra de vida foi liberada para Lázaro. Lázaro, vem! Mas Lázaro está lá preso. Não porque ele quer. Porque ele morreu. Ele estava envolvido naquilo que a tradição fazia naquela época. Jesus deixou de o ressuscitar.
a vida deixou de se manifestar nele? Não. Mas ele ainda está no sepulcro. Ele ainda está lá. A palavra de vida, hoje, já foi liberada para todos nós. A graça de Deus já foi liberada para todos nós. Mas por outro lado também, não que eu estou fugindo daquilo que eu estou dizendo aqui, mas um problema também é que existem pessoas que não querem entrar nesse ambiente para desatar pessoas. Para dizer para essas pessoas que assim, a vida de Deus, a palavra de ressurreição já foi liberada para você. A esperança, saia desse estágio. Mas sabe por que nós não fazemos isso? Porque a gente perde tempo para olhar para aquilo que está em volta. Ou aqueles homens iam dentro daquele sepulcro e liberava, desatava o nosso amigo Lázaro, ou eles ficavam tampando seus narizes, ou ficavam com medo de ir, ou julgavam. Deus não nos gerou, Deus não nos colocou nessa geração para ficarmos julgando. Deus nos chamou para entrarmos nesse ambiente e falar, querido, o Senhor já liberou uma palavra de vida. Olha o que Ele fez comigo. Se Ele fez isso comigo, Ele está fazendo também na sua vida. Então saia desse estágio. Saia dessa depressão. Saia desse pânico. Saia desse ambiente de morte. Tem vida de Deus para você. A esperança de Deus para você. É isso que o Senhor quer fazer para nós nessa noite. É que entendemos isso. Nós estamos em lugar em Cristo. E qual é o lugar em Cristo? Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Para mostrar nas eras que hão de vir incomparável riqueza da sua graça, da sua bondade, para Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de você. Quem disse que isso vem de mim, meu irmão? Quem disse que isso vem do meu intelecto? Quem disse é porque é o meio de Deus, por meio de Jesus, e isso é dom de Deus. Porque somos a criação em Cristo Jesus, para fazermos a qual Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então o Senhor nos chamou para isso, para fazermos e realizarmos a vontade dEle. Para isso que eu e você fomos chamados. Paulo, ele, lá em Coríntios, há uma briga de pensamentos. Eu sou, tá aí meu colega, amigo aí, Leandro, Dani, e aí a gente fica assim, ah, eu sou de Paulo, não, eu sou do Leandro, não, eu sou do Severino, não, eu sou do Ciro, eu sou da Ana. Não, cara, somos de Cristo. Somos de Cristo. O nosso trabalho aqui é exatamente isso, irmãos. É mostrar para vocês que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Quer viver uma nova vida? Deseja, é uma escolha. Você tem que escolher, tem que tomar uma decisão. Decidir viver em Cristo. Né? E vou ler novamente aqui o texto que nós começamos aqui. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam
mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam a viver. Antigamente, eu e você andávamos mortos. Achávamos que obedecia à nossa própria vontade, mas andávamos segundo o curso deste mundo, obedecendo principados e potestades, com única intenção de satisfazer a nossa carne, as nossas vontades e nos separar de Deus, vivendo uma vida de pecado em pecado. Mas Deus, aliás, em seu grande amor, enviou seu único filho, Jesus, para morrer e nos dar o direito a todos que nele crê ter uma nova vida. E a partir de agora, não vivermos mais a nossa vida. Vivemos para Ele. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Para Ele. A sua vida agora pertence a Ele. A minha vida pertence a Ele. Por Ele e para Ele todas as coisas. Como já foi dito aqui para os irmãos, viver para Ele é dia após dia, negar a si mesmo e viver para agradar o coração dEle. Nascer de novo. Você era um menino, um bebê, um menino, um adolescente, mas se tornar na presença do Eterno um filho maduro, na presença dEle, com uma mentalidade madura, que nesse tempo que nós estamos enfrentando, tem maturidade. Deus não nos abandonou, Ele está conosco, Ele é o nosso Senhor. Aonde quer que você esteja, deixa Ele te usar. Deixa Ele usar a tua vida para o louvor e a glória dEle. Se você trabalha no serviço essencial, não ande, não pense como eles pensam. Comece a falar da esperança, de fé. Se na tua casa você está enfrentando agora um momento difícil, um momento de escassez, um momento de enfermidade, não tenha pânico. Deus não te abandonou, Ele é Senhor da tua vida, Ele está contigo. Se as pessoas estão aí te acusando, falando um monte de bobagem da sua vida, a tua vida não é regida pelo que as pessoas falam. A tua vida está em Deus, para a glória dEle. Ah, pastor, Deus falou para mim eu andar de terno e gravata, ande. Ah, Deus falou para mim que eu posso andar de bermuda, ande. Ah, Deus falou comigo, eu quero minha testa, tatua a tua testa, mas tenha caráter transformado, uma vida íntegra. Porque não adianta fazer tudo isso e não ter uma vida íntegra, um caráter transformado, não ter compaixão para o próximo, não se colocar no lugar do próximo, não orar pelo próximo. Como a irmã Mônica falou, ele não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. O nosso Eterno, Ele é o nosso Senhor. Ele governa tudo. Ainda que nos próximos dias aconteça qualquer outra coisa, Ele é o nosso Senhor. Não é a morte, não é a profundidade, não é a escassez, não é enfermidade, nada, absolutamente nada vai nos separar desse grande amor de Deus. Ele falou na sua palavra, através do seu Filho, o seu Filho Jesus falou: eu estarei convosco todos os dias. Ele enviou o seu Espírito para nós. O seu Espírito foi derramado sobre a igreja. E o Espírito Santo está nos governando. O Espírito Santo nos governa. Ele está conosco. Ele está aí na sua casa. A graça dele está aí na sua casa, nesse ambiente.
Aleluias. Amém? Aleluias. 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 Glórias ao Eterno. Então lembre-se disso. Guarde isso no teu coração. Ele morreu para nos dar uma nova vida. Viva essa nova vida em Cristo. Se você, mas pastor, eu já conheci Jesus como eu, mas tome uma decisão a partir de agora comigo. Eu vou viver uma nova vida em Cristo. Isso vai me custar alguma coisa. Isso vai me fazer perder algumas coisas. O que vai me fazer perder as minhas vontades, os meus pensamentos. Eu vou ter que deixar a mentira. Eu vou ter que deixar um monte de coisa. Mas glória a Deus que você vai ter que deixar. Porque você vai viver uma nova vida. Viver uma vida de poder, de autoridade. No nome de Jesus. Permita Ele ser Senhor da sua vida. Eu não estou dizendo para você fazer parte lá da nossa congregação. Isso é muito pouco. O que você tem que fazer parte é da multidão dos filhos de Deus que confessam o nome dEle e que Ele é o Senhor da sua vida. E que você entenda que a partir da sua vida você vai ser um influenciador. Você vai ser um embaixador. Vai praticar boas obras. E vai revelar através de você Cristo. A partir de nós. Aleluias. E aí eu e você vamos desfrutar de tudo isso e entender. Estamos entronizados. Porque em Cristo bendito seja Deus o Pai. Aleluia. Que nos faz assentar. Aquele que está em Cristo não vive mais na cruz. Aquele que está em Cristo não vive mais numa sepultura. Mas ele está assentado em Cristo em lugares celestiais. Nas regiões celestiais em Cristo. Aleluias! Como diz essa canção, né? De joelhos aos pés da cruz. Aleluias! Aleluias! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. É o melhor lugar para estar. Aleluias. Pai, eu quero orar com você aí na sua casa. E no nome de Jesus, o poder de Deus manifesta através do seu Filho Jesus já está te alcançando aí na sua casa. Se porventura você vivia ou está debaixo de uma sentença de morte, seja por palavras, no nome de Jesus, essa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nessa noite, vida de Deus sobre a sua casa, sobre você, e viva, desfruta a vida de Deus. Que seja desatado de você tudo aquilo, manto que pessoas se envolveram por palavras, por sentimentos. No nome de Jesus, que o bálsamo do Eterno esteja sobre a sua vida, curando as suas emoções, curando a sua vida nessa noite. Seja livre. E se porventura
Principados, potestades, dominadores da noite, te fortalece. O Senhor nessa noite te fortalece. Receba força do Espírito Santo de Deus. Receba força do Espírito Santo de Deus. Receba graça de Deus nessa noite. Receba força de Deus. Que cadeias agora seja quebrada, grilhões seja quebrado. Há uma luta dentro de você, mas que nessa noite receba força, autoridade, a unção de Deus, e todo o jugo, toda a fortaleza da sua vida seja quebrada. Seja ativado no seu espírito para viver um propósito, para andar em novidade de vida. Eu oro nessa noite também. Você que se encontra enfermo, seja qual for a enfermidade, seja esse Covid, um câncer, problema renal, seja qual for o diagnóstico, eu declaro no nome de Cristo, eu declaro no nome de Cristo, recebe a cura do Eterno sobre a sua vida nessa hora. Seja livre de toda malignidade, de toda enfermidade, de toda enfermidade no seu espírito, de toda doença no seu corpo. Seja livre. Se porventura, durante essa vida, você tem andado debaixo de uma sentença, seja qual for, uma sentença maldita, seja cancelado agora, no nome de Jesus. E que seja liberado a vida de Deus sobre você, sobre a sua casa. Haja prosperidade nos seus negócios. Haja a bênção do Senhor sobre a sua vida. Haja a bênção de Deus na sua vida. Os recursos que você precisa ter, no seu natural você precisa buscar. Assim como Abraão viveu, numa esperança e numa fé, de que Deus iria trazer à existência aquilo que não existia. Que nessa hora seja estabelecido sobre a sua vida a bênção de Deus. E aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, os recursos pelos quais você necessita, que você não vê, você não precisa ver, mas em fé você vê e visualize Deus fazendo na sua vida e fazendo na sua casa. No nome de Jesus, que nesse tempo, mulheres, homens, adolescentes, jovens, cheios de fé, de poder, de autoridade, não vivendo uma vida na carne, não vivendo uma vida segundo o mundo, mas vivendo uma vida em Cristo. Somente em Cristo nós vamos desfrutar de todas as bênçãos espirituais. Aleluias, aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Eterno. Aleluias, 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 aleluias. Se levante, homem. Se levante, mulher, nessa noite. Aleluia. Se levante. Se levante desse leito. Se levante desse estado de achar uma vida inferior. Se levante nessa noite com autoridade. Se levante, pastor. Se levante, pastora. Se levante, filho. Se levante, filha. Na autoridade. Não acabou. Há um propósito de Deus na sua vida. Aleluia. Se levante. Se levante. Que teus olhos sejam abertos nessa noite. Para ver, para visualizar o que Deus tem para você nessa noite. Amanhã, um novo tempo. Tempo de recomeçar. Se levante na força, na fé do Senhor. Aleluias. Aleluias.
Aleluia. Louvado seja o nome do Eterno. Louvado seja o nome do Eterno. A Ele seja toda a glória. A Ele seja dado todo o louvor. A mesma graça de Deus, a unção do Senhor que está aqui, está sobre a sua vida. E tudo isso vai passar. Já está passando. Estaremos juntos, irmãos. Seja lá no nosso espaço, ou seja onde você for. Iremos nos abraçar, iremos glorificar, iremos cantar, como diz essa canção. O Senhor nos sustentou, Ele nunca desistiu, Ele está conosco. Sai o fogo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre esse novo tempo. O Senhor está forjando isso em nós, para esse novo tempo. Tempo de graça, tempo de despertamento, tempo de alinhamento para viver um propósito. Aleluias, aleluias. Amém. Aleluias. Alguém que concorda comigo? Senhor vos abençoe. Cada um que entrou aí na live, que vai assistir essa live posteriormente. Cada um, nossos irmãos, a nossa congregação, os nossos irmãos aqui de Mesquita, né, o meu grande parceiro Ronaldo, né, a nossa irmã Naí, que sempre está nos acompanhando, né, o bispo André Vinho Novo, que está aí. Irmãos, novo tempo, não vamos desistir, não vamos olhar para trás, não vamos olhar para o lado. Fomos chamados para viver essa nova vida. Uma nova vida em Cristo. E viver essa nova vida vai nos custar muita coisa, mas já valeu a pena. Já valeu a pena. Aleluia. Desde já agradeço a oração, a intercessão de todos em favor da nossa casa. Né? Glória ao Senhor. Né? A pastora Adri está bem. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Sabe? E glórias ao Senhor. E o mais bacana de tudo isso, mais o sobrenatural, que se Cristo voltar agora, iremos subir juntos. Aleluia. Esteja preparado. Se Cristo voltar agora, essa vida que nós vivemos aqui, iremos viver com Ele eternamente na Nova Jerusalém. Graça e paz te sejam multiplicados. Que Papai, o nosso Eterno, a paz que excede todo e qualquer conhecimento, guarde o teu coração, guarde a tua alma. Aquilo que Papai falou para nós na sua Constituição, que é a palavra. Aquilo que Papai falou, escreveu para nós, vamos viver. Aquilo que Papai, que está no céu, falou para nós, vivemos, viveremos. Aonde Papai, na sua palavra, falar para irmos, nós iremos. Aquilo que Papai falou para nós termos, nós teremos. Governo dele, a vida dele em nós, a sua cultura em nós. E através de nós, iremos estabelecer o seu reino na terra, a partir de nós. O Senhor vos abençoe grandemente. Cada dia te dê uma noite abençoada, até que Cristo volte. Amém? Um grande abraço, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Aleluias. Paz, meus irmãos.